Boa noite. Obrigada. Queria agradecer muito aí o convite da Vanderleia do evento. Dizer que é um prazer imenso estar aqui, não só nesse evento, mas também estar aqui com a Liz. Vai ser esse bate-papo que vai ser realmente bastante interessante, divertido, eu espero, e contraditório. E eu também agradeço ao festival, né, Virtuarte, né, que tem a vida eterna, né, a Vanderleia Barbosa e a equipe toda que é fantástica, a você, Well, por estar aqui, e a vocês principalmente, porque tudo isso aqui, né, é para vocês, né. E já que estamos agradecendo, aproveito para mandar assim um recadinho, são beijos vampíricos especiais para Virgílio, que está sempre assistindo, né, e enfim, participando dessas lives aqui da Virtuarte. Obrigada, Virgílio, obrigada a todos vocês. Queria aqui começar um pouquinho, Liz. Uma coisa sempre me... discutir a mulher, a figura da mulher no cinema, para mim sempre me leva para um lugar do feminino, né? Então acho que mais importante do que discutir a figura mesmo, a mulher no cinema, é discutir o feminino, né? Onde está o feminino nesse lugar todo? E eu aprendi com um professor da universidade que uma forma de descobrir as coisas é indo lá nas origens, entendendo como a coisa se construiu, né? Então, para discutir a mulher no cinema, eu acho também importante a gente entender que cinema é esse, né? Como que esse cinema se gestou, né? E aí é claro que de cara a gente vai lembrar lá da invenção dos Lumière, né? E inventou lá o aparelho que é capaz de fazer imagens em movimento. E sempre que eu penso nisso, eu fico imaginando o seguinte, que na minha ideia, assim, né? Talvez o cinema exista antes da invenção, né, da câmera. Concordo. E aí, se a gente imaginar que o nosso olho é uma câmera, né, que está ali sempre filmando as coisas, e que a memória é uma espécie de ilha de edição, a gente é praticamente um aparelho de gerar cinema o tempo todo, né? Então, o tempo todo a gente está filmando coisas, e aí quando a gente vai dormir a gente lembra do nosso dia e faz aquele filme do nosso dia. Quando a gente está ali velhinho, a gente vai fazer o filme da nossa vida. Tudo isso pautado no quê, né? Pautado no que nossos olhos filmaram durante toda a vida, né? Uhum. Pensando nessa perspectiva, o cinema é anterior à câmera fotográfica. Sim. Por que isso é importante dizer? Porque assim eu torno essa coisa chamada cinema uma linguagem humana. Então, para mim, o cinema é uma linguagem humana. Que, porventura, foi um homem que criou o equipamento que possibilita que outras pessoas tenham acesso aos filmes, né? E aí que está o ponto que eu queria chegar. Então a gente tem uma arte, né, a chamada sétima arte, que é o cinema, que teve lá a sua criação, entre aspas, por um homem, né, o homem que criou, né, os irmãos Lumière. No decorrer do século XX, a gente tem essa arte sendo aprimorada, ela vai se transformando, e o arquiteto dessa transformação também são homens, né? Então isso vai se modificando, também homens vão massificar essa linguagem. Então todo o movimento de Hollywood, como Hollywood leva o cinema para o mundo inteiro, enquanto uma proposta de colonialismo cultural, enfim. E quem faz tudo isso são homens. E aonde eu quero chegar com isso? Que o cinema que se pratica hoje é um cinema essencialmente masculino. Não à toa, porque os homens que dominaram essa linguagem, né? Então, é uma linguagem que foi dominada durante todo um século, também de fortificação da figura do homem, inclusive na relação com a mulher, né? Então você tem todo um histórico de sobreposição, né? De verticalização das relações sociais, que parte do homem, parte desse senhor que controla tudo, né? Que controla a família, que controla ali os modos de vida, controla a esposa, controla os filhos. É toda essa estrutura onde o homem é o centro, né? Ele está no topo da pirâmide ali familiar e social. Isso daí transpassa para o cinema.
Já que foi ele que criou o cinema, né? Vamos imaginar assim. Não, tá, termina seu raciocínio. Então, para mim, pensar a mulher no cinema é pensar o feminino no cinema. Então, existem hoje diversas demandas, né? De que a mulher não ocupa os espaços. Então, para mim, não é só a mulher ocupar os espaços o que é importante. Para mim, também a gente pensar um cinema que seja o cinema feminino, não o cinema masculino. E para mim pensar o cinema feminino quer dizer o quê? Quer dizer abolir com a verticalização, é um cinema horizontal, é falar de empatia, não de poder. Então, não é à toa que a palavra poder é uma palavra masculina, né? E a palavra empatia é uma palavra feminina. Uhum. Então, para mim, falar de mulher na figura da mulher no cinema é falar do feminino. E de trazer o feminino para o cinema. Não trazer o feminino para o cinema, minto. É fazer com o feminino construir um outro cinema. Um cinema que não está preocupado com as hierarquias, um cinema que respeita mais as pessoas do que as funções, porque o cinema hegemônico hoje é isso, né? As funções são mais importantes. Ninguém quer muito saber se você tem uma filha e se sua filha está te esperando lá e que você tem que amamentar, ninguém quer muito saber disso. As pessoas querem saber que você exerce sua função e não chega atrasado no set. As pessoas não querem saber que você pare 1 hora para amamentar. Então, isso falando só do feminino, mas dá para trazer isso para outros universos também, né? E para qualquer pessoa dentro de um set. Né? Então, acho que pensar a mulher no cinema é sobretudo pensar o feminino. E pensar um outro cinema. Outro cinema tem que ser construído para que as estruturas de poder sejam destruídas. Eu acho que sim, a mulher precisa participar e muito mais no cinema, mas assim, tem muita participação feminina que simplesmente não foi dada a devida vitrine. Por exemplo, vamos citar algo que depois virou filme, né? Que na verdade começou em literatura, né? Como você está falando de história até. A Mary Shelley, né? Acho que muitos de vocês devem conhecer. Mary Shelley foi quem escreveu Frankenstein. Frankenstein, imagina, em 1800 e pouco, uma mulher escrevendo um livro de terror. Já é difícil você imaginar as mulheres nas artes, né, sendo respeitadas com obras icônicas, né? Quanto mais quando você entra nessa parte do terror. E detalhe, quando Mary Shelley escreveu, né, o Frankenstein, ela estava rodeada, ela estava com Polidori, né, que escreveu, né, enfim, sobre Drácula, né, que na verdade depois, enfim, teve problemas assim com outro escritor que era mais famoso que ele e tal, mas enfim, estamos falando de mulher. A Mary Shelley, ela demorou muito tempo para poder assinar Mary Shelley. Portanto, ficou vários anos, né? Ficou muito tempo trabalhando como se um homem tivesse escrito a própria obra dela, né? E, depois conseguiu. A mãe dela, né? Que é uma coisa que muita gente não sabe, porque até quando... Enfim, a mãe dela faleceu, a mãe mesmo de sangue faleceu quando ela tinha 10 dias de idade, mas a mãe, naquela época, era uma feminista. Não, assim, olha a época que eu estou falando. A Mary nasceu quase em 1980, por isso que a criação do Frankenstein foi em 1822. Bom, enfim, ela era bem jovenzinha quando ela escreveu, né, o texto. Agora, o que eu vou colocar é o seguinte: quantas mulheres não estiveram em posições importantíssimas e não tiveram a vitrine, porque eram mulheres. Por exemplo, um exemplo de família mesmo. Meu pai, uma pessoa super famosa, icônico, né? E realmente uma pessoa que deve se tirar o chapéu a essa pessoa mesmo, né? É um ícone aqui e um dos maiores do mundo do gênero. Só que várias vezes eu fui ghostwriter dele.
eu escrevi, mas não assinei. Então, assim, tá, enfim. Mas não por falta de habilidade, não, por falta de tempo mesmo dele também. Ele tinha que delegar coisas, né? E então algumas coisas que as pessoas elogiaram pra caramba, quem estava por trás? Uma mulher, né? Quantas como eu não estiveram por trás de obras que as pessoas colocaram, nossa, isso é genial, isso é fantástico, mas foi atribuído a um homem, né? E era muito mais fácil atribuir realmente a um homem. É só ver Hollywood também. Hollywood, quantas diretoras, quantos Oscar? Eu acho que Oscar foi dado para uma diretora Sim. só, né? Acho que foi 2009, acho que foi, se não me engano, foi 2009. Muito, tá. Não tenho certeza. Mas... Enfim, para uma única diretora, assim, é uma estrutura machista, até, se for ver assim, pelo espaço, né, que é dado às mulheres, o que não é dado às mulheres. Você falou uma no coisa caso. aí que me permita te perguntar, né? Existia entre você e seu pai, com relação a essa questão específica, de que em vários momentos ali você colaborou, você é coautora, você chegou em algum momento da sua vida fazer esse debate com ele, ou você, e por que você não fez? Você sentia que tinha uma pressão muito forte ali para você não fazer? Ou você, em algum momento, você até entendia e deixava passar? Olha, Como que era essa relação? Não, era uma coisa assim muito em família, né? Tipo assim, pai com filha, assim, meu irmão, né, que é meu irmão mais velho, chegou a escrever algumas coisas pro meu pai também, como um ghostwriter também, né? Tá, enfim, então tem que dar crédito também. Mas a questão no meu caso, era ruim quando não tinha nem a tua assinatura e nem você recebia cachê. Aí você fala assim, pô, caramba, demais, né? Você fala assim, poxa, né? Aí tinha, claro, vez ou outra, né? Fala assim, pô, pai, mas caramba, né? Tipo assim, tá legal, né? Mas assim, se não vai rolar assinatura, pelo menos podia rolar um cachezinho, né? Podia rolar alguma coisa. Ou seja, te explorava ainda, né? Tá, olha, não vou me queixar que acabei aprendendo muito. Sim. Foi uma escola, né? E tá, vamos considerar que de repente durante muitos anos da minha vida eu fui estagiária, então, porque estagiário muitas vezes, né, não recebe, mas tá exercitando, né? Então, ok, né? O problema é que foram muitos anos, né? Mas eu perguntei porque igual a esse caso, deve ter um monte, né? Deve ter um monte. Deve ter um monte, inclusive dentro de uma mesma, sei lá, deve ter, eu não me arrisco aqui a afirmar porque eu não presenciei, mas deve ter dentro de uma equipe, assim, a gente pensar, sei lá, numa equipe de fotografia, por exemplo, onde também tem um predomínio masculino alto e que é um baita lugar de poder, né? Então, o fotógrafo, ele é o cara ali, né? Ele quase concorre com o diretor, né? E deve ter muito disso, de você ter fotógrafos que assinam a fotografia de alguns filmes, mas que são fotógrafos que não foram em todas as diárias, que em algumas diárias foi talvez um assistente ou mesmo um assistente homem, mas no final quem assina é ele. Então isso deve acontecer muito, porque é isso, é uma estrutura verticalizada. Sim. E, então por isso que me interessou bastante esse embate. Eu fiquei aqui imaginando como seria essa conversa, né? De um pai, de uma filha com o pai. E aí, pai, põe meu nome aí, meu. Não, né? Porque assim, ó, depois, um dos livros, né, que eu sou autora, porque eu tenho o livro de poesias publicado, tenho livro de crônicas de terror, tenho peças de teatro, tá, mas um dos livros foi Crônicas de Terror do Zé do Caixão, né? Tá, neste livro, particularmente, foi um livro dividido entre 20 contos dele, né, do meu pai, 20 meus e 20 do meu irmão. Até aí, né, essa foi até uma ideia do meu irmão, assim, nós temos tantos contos escritos, porque meu pai tinha sido contratado
para um disque terror, né? Nossa, tinha disque horóscopo. Faz um tempo, na época... Não, eu lembro até, gente, tá, é que aqui, enfim, eu tô meio cineasta, meio vampira, né? Mas a cineasta tem 2 filhos, tá? Aí eu lembro que eu estava, inclusive, grávida de um dos meus filhos e aí veio, assim, esse negócio do disque terror, tinha que ser um conto a cada dia. Imagine, 30 contos por mês é bastante, assim, você tem que ter uma ideia diferente a cada dia, né? Aí meu pai chegou, né, para mim e para ele e falou assim: vocês poderiam, cada um dá 10 por mês, né, para que eu faça o disco e tal. Pô, sério mesmo, eu gosto de terror, né? Bom, não tenho medo de filmes de terror, né? Eu gosto, desde o Drácula, do Frankenstein, enfim, eu gosto. Mas só que, na época que eu estava grávida, eu estava querendo meio mergulhar num mundo diferente. Falei, vamos ver como é que é o mundo dos bebês, né? Aí ao invés de mergulhar nesse mundo, eu tive que pensar em coisas terríveis, né? Assim, durante alguns meses, né, para poder alimentar esse disque terror. Só que nesse disque terror, realmente não tinha a minha assinatura no disque terror e meu pai ganhava lá um cachê, mas realmente eu não ganhei cachê, essa é a real. Depois acabou virando esse livro que aí rolou a assinatura dos 3 no livro. Não é um livro com todos os contos que a gente escreveu, né? Porque na verdade escolhemos 20, né? E aquilo ficou por alguns meses rolando, né? Mas assim, foram muitos trabalhos nesse esquema, né? Agora, o que me invocou também, uma das coisas que estamos falando do papel da mulher. Tá, vejam filmes de terror, né? Se você vai ver Massacre da Serra Elétrica ou alguns outros filmes assim, é muito comum colocarem as mulheres assim aterrorizadas, não sei que tal, tipo assim, a histérica do filme de terror. Tanto que tem Scream Queen, né? Sim. Quando eu lancei a personagem em 2001, aí saiu um site muito bacana até, mas estava colocando as Scream Queens mais importantes do mundo. Aí colocou meu nome. Aí eu falei, quê? Mas como assim? Eu não sou a que grita, eu sou a que faz gritar. Tipo assim, a Liz Vamp, ela tem poder de, enfim, ou ela dá a vida eterna, né? Ou ela simplesmente transforma em bifão, se alimenta e tchau, porque você não vale a pena. Virgílio, que eu mandei um beijo vampírico especial, te dei vida eterna, tá? Não foi... não é pra você virar bifão, não, tá? Fique de boa aí. Com toda a segurança, assim, também... vampiros virtuais, não tem problema quanto ao Covid, fique tranquilo, todo mundo aí também, Ele sabe? pode dormir tranquilo. Aí o pessoal pode ficar bem tranquilo aí. Mas então, assim, eu pensei, poxa, mulher então em filme, melhor papel de mulher em filme de terror é Scream Queen, né? Tipo, e aí você vê, indo por esse papel da mulher. No cinema já é complicado. Se você for fazer um recorte de cinema de terror ainda, mulher praticamente não tinha acesso, né? Tem essas pessoas assim que foram exceções até, né? Como a Mary, nossa, atuante numa época, né? A mãe da Mary, que eu não sei nem a história exatamente dessa mulher, ela até me interessou mergulhar mais nessa pessoa, né? Assim, que tão ousada para a época, mas assim, enfim, a Anne Rice quebrou também muito com os livros dela também, muito essa coisa das escritas, né, de terror serem de homens, né? Tem, né, Stephen King, bom, enfim, homens... É fácil citar, né? Muito fácil citar, né? E aí eu acho que há uma evolução. Quando eu criei a personagem, eu criei não para ela ser
ela é uma justiceira, né? Tipo, quer dizer, é porque ela não é nem do bem nem do mal, né? Não é uma heroína, mas também não é uma vampira do mal. Ela está entre o mundo dos humanos e o mundo dos vampiros, né? Mas o interessante aí é do conceito vampiro, que deveria ser um pouco o conceito humano. Não existe tudo bem que cada criador do universo vampírico cria do jeito que imagina que deve ser, né? Mas assim, no universo vampírico que eu criei e que muitos dos criadores, Anne Rice é uma delas, compartilha, acho que da mesma opinião, é que o sexo e o poder dos vampiros, se o vampiro está num corpo feminino, se o ser vampírico está num corpo feminino ou num corpo masculino, é igual. Até porque eles não dão importância para a matéria. Entendi. O que é importante é a essência, porque a matéria é imortal. Eles podem... Aí não existe A o matéria ego. nunca muda, né? Não existe o ego masculino. Entendi. Tá? Na obra do Drácula, você ainda vê muito isso. O Drácula é o grande falo lá, né? Mas assim, é porque é uma coisa que foi... É uma obra que foi escrita por um homem e há muito tempo atrás, né? Só que não precisa ser muito tempo atrás, não. Se for ver até obras mais recentes, realmente mulheres lindas, todas submissas a homens, tá muito fácil você achar, não é? Eu preciso te perguntar, porque eu vim pensando nisso, sobre o Crepúsculo. Ai! Aonde o Crepúsculo está nessa história toda? Porque a gente tem ali uma protagonista, né? Que é bastante ativa no filme, né? Até em alguns sentidos. Uhum. A Bella. A Bella. Enfim, já começa pelo nome, né? Você tem aí a Bella. E como que você, uma pessoa que está dentro desse rolê, né? Que discute isso e que atua dentro dessa chave, né? Do horror e do terror, como que você viu o Crepúsculo, né? Porque ali tem ali um best-seller, né? O livro é um best-seller. Stephenie Meyer que escreveu, também uma mulher, mas eu ia chegar nisso, uma mulher, quer dizer, como que tá essa equação, né? Figura da mulher no cinema, autora, Crepúsculo, como que a gente lê essa miscelânea toda? Olha, foi bem complicado o Crepúsculo, porque assim, não tem realmente a pegada vampírica necessária. Tipo, a Stephenie Meyer pôs muita religião dela, que ela é mormon, né? Assim, pelo menos não sei se mudou. Quando escreveu o Crepúsculo, né? A Stephenie colocou coisas da religião dela. Enfim, ela criou um mundo. Imagina, o Edward, que todo mundo falava, o Edward adolescente. Na verdade, olha, não é um filme de terror. Eu respeito apenas esta obra se for considerada um romance para pré-adolescentes. Aí mudou de figura. Sim. Agora, se for entrar no mundo vampírico e terror mesmo, não é uma obra de terror. E não tem a ver com vampiros, assim, tudo bem, eu falei, cada escritor cria o seu universo. Só que o vampiro, ele tem algo de primitivo, ele tem algo, o impulso animal dele. E como você vai... tem cenas nesse filme, né, que, por exemplo, um papel de casamento é mais importante do que o amor, né? Que eu falo lá da cena que os dois estão num quarto, né? Aí eu fico pensando, vem aquela coisa até na cabeça do casamento, da importância do casamento para uma mulher. Eu não sei, aquele filme misturou tudo mesmo. A menina, né, a Bella, estava naquele quarto com o Edward, pensando, ele é um vampiro, né, e ela apaixonada. Não era sacanagem, né, eles não iam fazer coisas que não... os dois, ela com quase 18 anos. Sim. E ele com quase 100, tá, gente? É que ele tinha corpinho de 17. Então, não se enganem. Os vampiros podem ter 400, 500 anos e só não aparentarem, né? Aí chega a Bella e fala assim, Edward,
imagina, aquele quarto lindo e não sei o que e tal, e ela foi para cima. Para cima. Olha, ela não tinha sido mordida pelo Edward ainda e ele nem queria mordê-la também, né? Só que ela queria fazer amor com Sim. ele, né? Tipo, aí ele chegou e falou assim: Bela, mas vamos esperar, não sei o que depois que a gente casar. Eu tinha esquecido dessa parte. Depois de um papel, gente, como um ser vampírico, assim, tipo, como um papel, qualquer papel pode estar acima do amor de verdade. Sim. E não da sacanagem, gente. Eu não estou falando de sacanagem, estou falando de união mesmo por amor, né? Mas eles misturaram coisas demais. O Edward era bem frágil também. Você assistiu a série? Eu assisti, assim, quando saiu, eu não fui ver, porque eu realmente, enfim, não gostava, né? Eu continuo não gostando, mas é que tem uma mudança aí, né? Tem uma mudança na minha visão. Então eu não vi, eu vi assim, um pedaço aqui, outro ali. E aí quando eu vi a primeira vez, que foi na TV, eu fiquei realmente bastante chocado, assim. Eu achei realmente que era um filme... Na época eu tinha outras visões, então eu pensei, pô, esse filme não precisava nem ter existido, né? Porque eu achava, né, tudo horroroso no filme, tudo. História, atuação, tudo. Aquela figura aqueles dois adolescentes sem libido, né? Eles são meio mortos, apáticos. Mas ok, foi naquela época, hoje eu tenho uma visão diferente. E o ano passado eu maratonei, eu falei, não, eu vou maratonar esse negócio aí. Tava passando na TV, no canal a cabo, lá no TNT eu acho, e eu fiquei um sábado inteiro assistindo, todos, na sequência. Aí você acaba entendendo melhor o filme, né? Ele continua sendo ruim, mas ruim no meu ponto de vista, mas você acaba entendendo melhor ele. Mas essa questão dos personagens insossos e dessa miscelânea de coisas, né? Então você tem ali uns vampiros que brilham no sol, e aí depois eu fiquei sabendo que tem outros lugares que citam isso. Então eu fiquei meio... Outros lugares que citam. Eu já vi em algum outro... aí eu até fiz até então, pra mim, foi a única coisa que a Stephanie inovou mesmo, foi o vampiro brilhar ao sol. Eu não vou lembrar agora, mas eu vi em algum outro lugar que a pessoa Como traz assim? essa ideia de que o vampiro brilhava. Vira purpurina? Não sei se era purpurina, mas o meu choque foi a purpurina. Porque como assim, né? O cara sai no sol e ele fica brilhando, parece ouro, sei lá, diamante, sei lá o que é aquilo. Isso me chocou, porque... Tem um amigo até que falou que ia fazer um conto com tipo contrabando de pele de vampiro, que eles tinham tirado a pele e iam contrabandear porque valia uma nota, porque exatamente era diamante, né? Mas tá, ok, né? Mas minha visão do filme melhorou um pouco, depois que eu vi eu maratonei, eu até falo pra minha esposa, né? Ela odeia o filme também. E aí eu falo, não, depois que eu maratonei eu até acho interessante, assim. E acho mesmo, tem ali o final. Me incomodava antes e depois comecei a ver ele já com uma certa empatia. Eu falei, tá interessante isso, né? Tudo foi um sonho, tá tudo ok. Aí é que né? tá. Eu também meio que... Eu achei... ele me surpreendeu o final, assim, quando começou aquela guerra e tal. Eu falei, caramba, né? Tá... Aí depois nada era o que era, nada né? era o que era. Nós estamos dando spoiler para quem não assistiu mas ainda, impossível, né? Enfim, que já faz bastante tempo, né? Mas realmente, assim, me parecia que nada de ruim de verdade poderia acontecer, que tudo eles iam reverter de alguma maneira, Sim. né? E numa obra também, sei lá, não pode ter uma... Quer dizer... que se for pensar que foi uma obra feita para pré-adolescentes, coisas assim, aí, como eu falei, tem sentido, né? É que eu vejo muitos adolescentes que preferem assistir uma entrevista com um vampiro, né, Dani Rice, do que o Crepúsculo, né? E tem um que me perguntaram, acho que foi ontem mesmo, né, que eu indiquei, mas aí é uma série que daí eu já aviso, eu gosto muito. Mas, assim, tem alguns pais que pode ser que não gostem que os filhos assistam, ou sei lá, menores tal, podem achar o True Blood.
Conhece True Blood? Conheço. Eu gosto, eu particularmente acho que é uma série boa. Uma crítica, assim... Ou era, não sei se ela passa, eu acho que ela não passa mais, eu lembro que eu assistia quando começou. É que sempre Faz tem, alguns anos, eu não sei onde as pessoas podem encontrar, mas é que atualmente, vira e mexe num streaming ou em outro, aparece. você ainda consegue encontrar, né? E o True Blood, assim, no final eu acho que como a maioria das séries se perdeu um pouquinho por exagero de elementos, mas isso é uma coisa meio que comum, né? Quando a gente acompanha as séries, aí chega uma hora que parece que esgotou o assunto e eles começam a colocar um monte de coisas, né? Mas O que também é uma característica dessa coisa que eu estou chamando de cinema hegemônico, né? Que a ideia não é inovar, né? A ideia é manter o que existe. Então, por isso que vai enchendo e as séries que a gente acha que deveria ter acabado, eles continuam, né? Porque tem essa coisa aí meio complica, do mercado, né? Então tem esse cinema que quer o mercado a todo custo, né? Aí você veja nessa coisa né, voltando até o tema, a mulher, no caso. Puxa, realmente eu vejo algo muito importante, porque talvez algumas mulheres que queiram entrar na área, ou estejam estudando para isso, né, estejam se questionando sobre vale a pena ou qualquer coisa assim. Tá, algo que eu vi de uns 10 anos para cá, sabe como uma panela cheia de milhos, assim, de pipoca, que de repente começa... Sim. Eu tenho visto, no geral, bem mais mulheres dirigindo ou tendo algumas posições relevantes. Não ainda, está muito longe de ser o ideal, né? Mas eu tenho visto, assim, principalmente acho que nesses últimos 10 anos, né? Nesse gênero que é o gênero fantástico, né? Mais recortado ainda o horror, terror, né? Que ainda é pior ainda, ainda está aumentando o tanto de mulheres que estão fazendo alguma história dentro desse cinema, que já é um cinema que sofre preconceito. Não, o cinema nacional já sofre preconceito. Não é? Assim, e as pessoas que mais preconceituam são os brasileiros mesmo. Começa por nós mesmos. Não ele, porque a gente trabalha com isso, né? E acho que a maioria de vocês não também, né? Mas assim, a real é que ainda nós temos ainda o complexo de vira-lata aqui no Brasil, tipo, desde do filme que a pessoa vai assistir, a roupa que ela vai comprar, ou coisas do tipo, assim, tipo, é importado. É importado, que legal, mas às vezes é importado de um país que faz uma coisa muito pior do que o seu país, ou pode ser até de um país, assim, glamuroso, mas que fez uma coisa ruim. E o nosso país está com coisa muito boa que às vezes não está saindo, né? Não está indo para fora, né? Então eu acho que é importante brasileiro valorizar obras de brasileiro, porque nós temos artistas excelentes, fenomenais. Na verdade, olha, aqui este festival, a Virtuarte, é uma vitrine para artistas, porque além de tipo assim, ele não está ainda... Imagine que Brasil, como um todo, já está complicado para brasileiro como um todo, principalmente até brasileiro de metrópole e tal, já é complicado, né? E que estão em grandes produtoras. Tem raríssimas que ainda conseguem um nicho, porque que é um cinema de indústria, né? Bem assim... Focado no mercado. Exatamente, né? Agora, esse festival, ele abre portas para talentos regionais e talentos assim incríveis em vários setores. Eu acho assim isso aí uma coisa bárbara, né? Porque você não fica batendo na tecla de sempre os mesmos, né? Isso é diversidade artística, né? E isso inclui mulheres, né? Que bom, que bom.
incluir raças e incluir mulheres, aliás. É um negócio, é um projeto que as pessoas se sentem acolhidas, os artistas, né? Os artistas que têm talento têm um espaço para mostrar. Então é imprescindível. Porque, bom, gente, uma coisa a gente tem que falar e tem que refletir muito. O papel do artista. Tá, o papel do artista, a importância do papel do artista vem desde sempre. Mas pensem, agora, este ano que a gente viveu. O que contribuiu para que muitas pessoas não enlouquecessem ou o estado imunológico fosse lá embaixo e tivesse mais chances de até ser contaminado pelo Covid, porque quando a nossa imunidade está para baixo, aí nós temos mais chances disso. Mas, infelizmente, assim, violência doméstica aumentou, suicídios aumentaram também, só que a arte evitou que houvesse um aumento muito mais abrupto de coisas assim, fornecendo cultura e entretenimento. Então, gente, arte é essencial, arte salva vidas. E a vibe, assim, tipo, se você for procurar, né, em tantos canais, em tantas mídias que estão trabalhando tanto por isso, é um trabalho tão essencial, tá? Com todo o meu respeito e admiração pela linha de frente, pelos médicos, enfermeiros, né, e todo esse pessoal. Agora, os artistas que estão trabalhando o seu psicológico, né, o nosso psicológico, né, eu acho que eles têm uma importância tão grande como pessoas que estudaram para isso, que são os psicólogos, psiquiatras e tal. Eu não sei, esta é a minha opinião e de coisas que eu tenho observado. Eu não sei o que você pensa sobre. Eu tenho uma ideia muito parecida e eu acho que a Wanderlei quer fazer uma pergunta. Sim. Pode continuar. Eu vou fazer uma pergunta aqui, vou lançar, que eu queria muito que ambos falassem da figura da mulher que impactou. Né? Qual das que vocês conhecem aí do cinema que impactou de alguma forma aí as ações de vocês, né? Uhum. E também, Liz, eu acho bacana, eu não sei se em algum momento você vai falar da presença dessas mulheres na tua vida. Porque assim, geralmente a gente tem tanto a mulher nos bastidores que a gente acaba esquecendo, né? Vocês falaram isso no começo, mas eu gostaria que vocês falassem dessas mulheres, né? Como que elas aí foram referenciadas, né? Sim. Tá bom? Sim, mas é legal, você falou disso, eu já falo até aqui, gente, quem está aí assistindo a live, que amanhã nós teremos justamente um bate-papo sobre isso, arte e psicanálise, o papel da arte neste momento pandêmico, tá? Então foi legal vocês tocarem nesse assunto. É isso. Bora aí na próxima, tá muito boa. Eu vou complementar aqui, eu penso muito parecido com você. E eu venho refletindo muito sobre essa questão da arte e de como ela é importante para o ser humano, né? E eu venho pensando também que a arte, assim como eu falei no começo do cinema, que o cinema é uma linguagem humana, a arte é idem, né? Então o cinema é uma arte, então todo ser humano é artista. Então as pessoas que nessa pandemia, né, as pessoas que estão aí vivendo essa pandemia, elas também podem interagir com essa pandemia, exercitando a sua capacidade artística. Porque todo ser humano é artista. Eu parto desse pressuposto. Todo mundo é artista. Se todo mundo é artista, todo mundo pode produzir arte, inclusive na pandemia. Sim. Então, é muito semelhante ao que você está colocando, né, da importância da arte. Então, a arte ela pode ser importante, inclusive, para o ser humano, para a pessoa comum, aí, né, o que não é um artista, que nem eu vivo de arte, né, você vive de arte, mas tem o rapaz lá, que é o balconista, o cara da lanchonete, enfim, a mina que é motorista. Essas pessoas não vivem de arte, mas elas são artistas.
E eu acho que incentivar isso, né, e convencê-las de que elas são artistas, Sim. né, também é importante, Sim. inclusive na pandemia, né? Então, um monte de gente aí está fazendo isso, né, com os TikTok da vida, né? Não, agora realmente assim, você estava falando, começou essa live com a história do cinema, né? E com como poder filmar as pessoas. Atualmente, quase todo mundo tem um celular na mão, Sim. né? E que dá para fazer N coisas, né? E realmente vem ideias brilhantes, né? Que dá para ser facilmente concretizada, que você consegue fazer em poucos minutos, né? Contar uma história com o teu celular, né? E isso é um negócio que, além de exercitar a tua capacidade criativa em momentos como esse que a gente está passando, porque assim, você pode fazer isso dentro da sua casa, com o que você tiver. Se for para ser um monólogo, não tem problema nenhum, né? Se você tiver você está convivendo com, sei lá, tem o pai, ou tem a mãe, ou tem os filhos, né? Pode fazer uma obra com eles, né? Isso daí é muito interessante, eu acho que deve ser exercitado mesmo. Eu acho bem importante, eu sempre que eu posso eu falo isso, né? E que as pessoas elas produzem, todo mundo é artista. E uma foto, cara, uma foto pode ser reveladora do que você está sentindo, né? Em algum momento. É que as pessoas em geral elas não fazem essas coisas porque elas se sentem inibidas por uma ideia de que o artista é um ser diferente, de que a gente nasceu com algum talento, a gente é super talentoso. Então as pessoas que, entre aspas, não têm esse talento, elas ficam inibidas, né? Ficam com medo. Deve ter acontecido com você já, das pessoas, eu fiz um filme aqui, mas tenho vergonha de te mostrar, ou escrevi um texto, tenho vergonha de te mostrar o texto. Na verdade, elas estão produzindo, na né? verdade eu vejo duas coisas. Eu vejo tanto essas pessoas que daí eu falo, puxa, mas a pessoa é talentosa, como eu estava com vergonha de mostrar uma coisa que é maravilhosa, né? Tanto isso, como eu vejo também uma onda de assim, todo mundo é celebridade, tipo assim. E não é, olha, eu acho essa coisa de celebridade uma coisa assim, uma coisa idiota, sinceramente, porque nós fazemos sim arte, trabalhamos com isso, trabalhamos para vocês e somos absolutamente iguais. Para mim, assim, que nem tipo VIP, Very Important Person. O que é VIP, né? Celebridade, o VIP. Para mim, o VIP é aquela pessoa que faz alguma coisa bacana por algo, por alguém, entendeu? Que tem atitudes que podem salvar uma vida, que faz a diferença, Sim. de alguma forma. Isso é VIP para mim. De resto, tá tudo assim, somos aqui, veste diferente, um tem um tipo de, né, uma pele, outra, mas por baixo disso aqui tem um esqueleto e sangue vermelho. Então, ninguém é sangue azul e somos todos iguais. E agora a Wanderleia estava falando sobre mulheres que influenciaram, né, e que podem estar dentro da nossa vida. Por exemplo, assim, uma pessoa, né, que eu posso citar até do cinema atual, na verdade ela já está há muitos anos trabalhando em cinema. Ela foi musa, né, de alguns cineastas importantes, inclusive, né, do Glauber Rocha, né, que ela foi casada com dois cineastas super importantes e Glauber foi um deles, que é a Helena Ignez, né? A Helena é atriz, é cineasta, ela é uma mulher maravilhosa e muitas vezes se referem como a mulher do... Meu Deus, a mulher tem uma carreira fantástica, uma carreira assim, grandiosa. E aí remetem, os ex-maridos, né? Enfim, foram pessoas maravilhosas também? Sim, foram. Só que, em hipótese alguma, isso tira o glamour, né? A importância dela ser a mulher que é. Mas, assim,
Tudo bem, vejo que alguns festivais, alguns lugares já estão valorizando essa pessoa, mas ela ainda não ela já ainda não entrou na grande mídia até como deveria entrar. Esse é um exemplo. Um outro exemplo muito enraizado na minha pele, que até eu comentei na hora do almoço, é o exemplo da minha própria família, tá? Muita gente sabe que eu sou filha de famoso, né? Famoso, não é, eu estou colocando essas aspas, porque sim, ele é famoso, ele é icônico. Só que assim, eu não sou filha de famoso, eu sou filha então de famosos, se os famosos são da área artística, assim, tipo assim. Não, na verdade eu sou filha de artistas, né? Eu não sou filha só de um artista, e sim de dois. Minha mãe também é falecida, assim como meu pai, José Mujica Marins, infelizmente faleceu ano passado, né? A minha mãe eu já perdi há alguns anos, né, atrás, mas, gente, a importância. Veja só, de criança eu atuei em cinema com meu pai e atuei em teatro com a minha mãe. A minha mãe enfim, é uma história. Imagine que muita gente acha assim que filho de artista é tudo fácil, não sei o que é tudo fácil. Pouca gente sabe que eu tive uma infância super pobre, né? Na época, se não fosse a minha mãe, porque assim, a princípio, meu pai realmente bem machista também, explico até, criação também, filho único. Minha avó, uma coisa que, nossa, me chocou quando eu tinha 5 anos de idade, eu lembro disso, e tinha adulto que falou como eu retruquei com a minha avó, na época, na cozinha, que era aquele papo de adulto que você acha que aquela criança não está prestando atenção, né? Que ela falava assim, conversando lá com a minha mãe, né? Não, ele, né? Porque meu pai, assim, sempre foi famoso por ter... sempre tinha mais de uma mulher ao mesmo tempo, tá? Isso é real. E aí a minha avó falou assim, mas homem é assim mesmo, né? Homem, ele vira a esquina, chacoalha as calças, eu não entendi muito bem o que era aquilo, e tá tudo bem. Sabe uma garotinha indignada com algo que ela nem entendia exatamente? Que é isso, né? Eu só falava assim, mas como assim? Fale mais sobre isso, né? Não, tipo, porque eu entendia muito bem que o homem podia fazer o que quisesse e a mulher, enfim, a mulher, se fizesse qualquer coisa, ela era a errada, enfim, errada, vagabunda, qualquer coisa, qualquer adjetivo terrível, o homem não. Muitas vezes até isso era considerado poder, a pessoa até ter mais, entre rodinhas de homens, ter mais de uma mulher. Esse era um ponto que eu assim, desde pequena eu fiquei bem indignada com isso. Agora, assim, outro ponto. Mamãe, a minha mãe com essa vida assim, que tinha época de quando era bem pequena, ela vendeu o enxoval dela, né, que ela tinha feito lá bordado lá, à mão, tal, não sei o que tal. Teve época que ela teve que vender para sustentar a gente, senão sim, passaríamos fome. Aí o que ela fez depois? 3 filhos, né? Ela falou, eu vou à luta com o que eu sei fazer. Detalhe, ela conheceu meu pai na escola de arte dramática dele, sendo aluna dele, participou de longa-metragem com ele como atriz, né? E era o que ela queria fazer da vida dela, só que ele era muito ciumento, e aí, né, nesses primeiros anos, ela realmente, uma mulher de atitude e tudo, aí eu até fico pensando, poxa, né, mas ok, era talvez a época, por uns anos ela cedeu. Depois o que ela fez? Eu tenho que sustentar meus filhos. Aí ela montou uma companhia de teatro, a Zaratustra, Produções Artísticas, e nós encenamos com aquele universo que ela criou, né, com aquela empresa e com, né, os profissionais que ela foi agregando à empresa, nós encenamos
em teatros bem importantes de São Paulo, como Arthur de Azevedo, Cacilda Becker, Procópio Ferreiro, né, as peças infantis, né, como o trabalho até mais importante que considero que ela fez, né, dentro dessa coisa do teatro, eu lembro bem que ela tinha um sócio e tinha uma Kombi, né, e nós íamos, eu criança, né, com ela, né, e meus irmãos trabalhavam também junto, né, a gente ia lá com a Kombi, né, fazer os personagens e tal, para escolas infantis de periferia, que as pessoas sequer teriam conhecimento do que era teatro, se o teatro não fosse a eles. Eles não tinham condições de eles irem ao teatro, né? Então era um trabalho incrível que ela fazia e fez durante anos e sustentou durante anos a casa com aquilo, tá? E, por exemplo, eu vi vira e mexe quando as pessoas perguntam da minha referência, e eu falo minhas referências, tá? Meu pai e minha mãe. Minha mãe teatro, meu pai cinema, né? Muitas pessoas vão no mais fácil, do tipo assim, o Zé do Caixão, é o icônico e tal, só que eles estão falando das minhas referências, e toda vez eu falo Maria Prado, né? Atriz, produtora teatral, e José Mojica Marins, cineasta, produtor, ator, escritor, né? E o que eles me agregaram. E então, eles tirarem a minha mãe da minha história, sendo que o que eles queriam saber era a minha história, eu acho muito terrível com a história das mulheres. Tem um livro até muito importante que em uma hora coloca que que está falando da vida da gente, né? E coloca assim que em um momento a situação ficou ruim, né, financeiramente na casa do Mujica, das crianças pequenas e tal, e aí Maria foi fazer teatrinho. Ela foi fazer teatro, e que teatro! Ainda eu lembro bem pequena que sem dinheiro, como eu falei que a gente não tinha, ainda nós encenávamos, né, peças em casas que tinham crianças com síndrome de Down na época, né? E assim, é aquilo que eu sempre falo, ninguém é tão pobre que não possa dar um pouquinho para alguém, sabe? Seja o que for. Tipo, o VIP que eu falei, né? VIP, é você chegar e ver que o teu vizinho está precisando de algo e você poder fornecer. VIP, você não tem aquele algo, só que você pode conversar com aquela pessoa que está numa situação desesperadora. Vai, faz. Aí faz parte da tua missão, né? Então acho que a minha mãe cumpriu muito bem a missão dela. Então perguntou sobre mulheres. Aí olha que interessante, né? Como isso se liga com aquela questão que eu estava colocando do feminino enquanto lugar da empatia, né? Então, o que não é esse projeto da sua mãe, se não um projeto de empatia? Sim. Né? Pelo lugar que ela vai buscar, né? Então, é um lugar de empatia. Então, tem muito a ver, né, com essa questão do feminino, né? E só para também puxar o gancho para falar da minha referência, e, enfim, não sei se é exatamente referência, mas eu juro que eu já tinha pensado nisso, que né, eu ia falar da Dani Inês, porque duas pessoas me ocorrem, né, com relação à pergunta da Vanderleia. Uma é a Suzana Amaral, que foi onde tudo começou assim para mim, foi na Suzana Amaral, quando eu fiz um curso, enfim, eu estudava ainda na escola de cinema e eu queria muito fazer um curso com ela, só que eu não tinha grana, era muito caro, e eu fiquei perturbando lá o Centro Cultural, e eles me arrumaram para minha monitoria. Falaram, você faz uma monitoria para a Suzana, que ela precisa. Eu já tinha ela como uma baita referência de cinema, e eles falaram, faz a monitoria com ela, ajuda ela no curso, e você aproveita e assiste, né, o curso. E ali é o divisor de águas, né? Então é nesse curso que eu me aproximo dela, aí eu vou ficar com ela acho que mais um ano, trabalhando com ela num curso de cinema documental, e é nesse curso que eu conheço algumas pessoas, inclusive os meus sócios,
que a partir daí que a gente tem uma proximidade e eles acabam me chamando para fazer parte da produtora. Então minha vida tem um divisor de águas ali do ponto de vista profissional, que é encontrar com a Suzana Amaral e com os ensinamentos dela, que hoje somos opostos, né? Então a forma dela de ver cinema é diferente da minha forma de ver cinema, mas ela é uma baita referência porque ela me ensinou muito e ali está onde eu comecei profissionalmente. E a outra pessoa é a Helena Inês, aí do ponto de vista estético, eu trabalhei com ela no Ralé, na produção do Ralé, e ali para mim foi revolucionário, porque eu encontrei no cinema dela algo que eu acredito, que é esse, que de novo linka com tudo aquilo que a gente estava falando no começo, que é esse cinema da horizontalidade, da empatia, do caos. É uma coisa autêntica, é um negócio que você sente... É visceral o que ela faz. Visceral. Eu sinto muita falta disso no cinema. Você estava falando empatia. Ok, quando você está numa equipe e alguém está amamentando, não sei o quê, isso precisa ser respeitado. Só que eu sou ainda de um jeito de fazer cinema que, se você está com o pessoal, que todo mundo está saudável, está de boa e não tem esses ocorridos, tipo, a gente está num set para terminar uma cena. Se a cena é super especial e a gente meio que planejou para terminar às 18, se for para terminar 20, 22 ou meia-noite aquela cena, mas aquilo lá sair, porque a equipe toda tá lá, assim, tipo, é uma devoção, sabe assim, é uma Sim. coisa de entrega. Eu sinto falta, dependo, assim, vivo, dependo da área artística, ganho o meu dinheiro com a área artística, só que tem coisas em set de filmagem que, assim, você vai trabalhar com arte, também, você não pode ser, assim, tem coisas que se você não terminar hoje, você não vai terminar amanhã, você não consegue a continuidade daquilo. Tem muitas outras coisas que não tem para você conseguir aqueles elementos e colocar do mesmo jeito. Então, assim, eu sinto falta de pessoas que trabalhem também mais com a alma e se entreguem mesmo ao trabalho, assim, arte e alma e essência para mim estão tão assim, juntos e misturados. Um cinema meio teatro também, porque o teatro é bastante assim, né? O teatro funciona muito nessa sinergia entre equipe e elenco, né? E também, acho que também por isso que no cinema da Helena Inês, a gente tem ali uma dimensão do teatral importante, que também estava lá no Glauber, enfim, e que ela traz para o cinema dela, e que isso reverbera enquanto um método e enquanto uma coisa que é meio caótica, ordenada ali, porque as coisas acontecem e ela está sempre aberta, ligada no que está acontecendo, ela não está fechada numa caixa escrita, enfim, uma caixinha escrito cinema. Ela está ampla, né? Ela tá escutando o ambiente. O ambiente, exatamente. É uma antena, sabe? Ela está captando as coisas e não fechada também. Ela que acontece com o tal do ego dos diretores, né? Diretores fechados em caixinhas, né? E não abertos a escutar o que tem em volta, que iria ampliar tanto aquele trabalho. É a caixinha dele, né? Exatamente, justamente, né? Acho que é legal a gente ir já dizendo que o papo está muito bom, mas a gente está quase aí no horário. Aproveitando esse gancho que vocês falaram, dessa ausência, né? Dessa ausência de abraçar essa coisa mesmo do cinema, não ser uma coisa tanto ali em caixinhas, justamente deve-se, Wellington, pelo que você colocou. Como vocês podem ver, o ego do cinema mora no diretor. Ao contrário do teatro, o ego mora no artista. Daí que o teatro tem muito mais a presença feminina ao longo, né? Você pode ver, né? E o cinema, essa criação toda do cinema voltada para o homem, né? Por quê? Foi, né? Daí, o que você colocou lá no começo, a necessidade de reinventar o cinema, né? Eu acho que nós estamos nesse momento.
Porque tudo está se reinventando, né? E nós estamos num momento mesmo em que, como nós fizemos aqui, esse reparo à mulher que sumiu da cena, em todos os aspectos, na arte, na sociedade, né? E nós tivemos aqui esse papo gostoso, gente, que ajudou para contribuir essa reflexão, né, sobre essa reflexão da presença do feminino de fato, não só o feminino que existe em todos, mas o feminino mulher. Assumir que existe, é necessário e urgente o reparo à figura da mulher em todos os aspectos. Querido, muito obrigada. Well, Darwin. Só uma coisa. Tem uma camiseta muito especial que eu estou vendo ele ali, né? Ele poderia falar sobre ela só. Posso fazer um jabazinho? Pode! Jabazinho? Opa! Então, esse aqui é o filme Selvagem, um longa-metragem dirigido pelo Diego da Costa. Nós vamos lançar ele aí provavelmente no final do ano, mas ele está disponível até o dia 14 no festival, no primeiro festival de cultura em direitos humanos, Uau. DH Fest. Tá lá o filme Selvagem, ganhou um monte de prêmio, é um filme muito bom, não é porque eu produzi, mas enfim, é um filme excelente, em homenagem a esse filme que a Liz veio com essa roupinha. E não foi combinado. Não foi combinado, Não foi combinado. foi sinergia mesmo. Ela veio Selvagem e ele produzindo. Selvagem. Assistam Selvagem. Eu tô curiosa para assistir Selvagem também. Gente, que coisa linda. Temos que ser mais selvagens e deixar de ser civilizados. Isso. É só isso, sejam selvagens. Opa, sejamos. No bom sentido, gente, por favor. Menos ódio, mais amor, porque a coisa tá complicada. Você vê que até selvagem no quando tem que Crepúsculo ser faltou selvagem. selvageria, né? Oi? Até no Crepúsculo faltou selvageria, né? Pois é. Em algumas coisas a gente precisa colocar mais a alma mesmo, Isso. né? Gente, acessem aí, tá o site da DGT Filmes, as informações todas. Muito obrigado, Wellington. Liz Vamp, nossa querida diva, mulher espetacular, atriz fenomenal, tudo de bom, profissional que não sei nem como dizer, só tenho a agradecer, viu? Obrigada a vocês e parabéns, Wanderleia, outra vez parabenizo você e essa equipe aí linda, fantástica, né? E, enfim, isso aqui é uma vitrine que tem que só daqui para crescer mais e eternidade é isso aqui, porque tá maravilhoso. Vida Parabéns. longa. Parabéns, vida longa. Muito obrigada. E a você com o projeto também. Obrigado, querido. Agora acompanhem que nós temos às 21 horas, Jukebox, só música de cinema. Uau. Para fechar a isso noite. aí. Opa, 20h30, gente. 20h30. É agora. Tá Sim, começando. Bom, Mudança de beijos a set. todos. Beijos Valeu. vampíricos especiais. Tchau. Obrigada, gente.